Olá, você está ouvindo o Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a maior treta da Fazenda 17 até agora, que foi a treta da Carol com nada mais nada menos do que a Rai. Tivemos essa mega treta, vamos estar comentando todos os detalhes e também temos formação de roça já. E quem que vai voltar ao Fazendeiro? Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então, se você não quer perder nenhum acontecimento da Fazenda 17, se inscreva aqui no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias, todos os acontecimentos da Fazenda. E agora sim, vamos começar falando a própria treta que, olha, hoje reinou o dia inteiro sobre essa treta. Carol Lecker e Rayane tretaram muito na cozinha. E vamos começar desde o princípio dessa treta aí, para chegar até no último momento dela. Tudo começou com o Fernando, porque ele se irritou ali na cozinha ali por conta das camas. E daí ele tava falando assim: ah, mulher dormir no chão não. Aí eu queria que me desse a cama, pegasse minha lombar ferrada e fizesse uma prova com uma mulher e ela me dissesse, tá na roça. Aí, como eu queria, isso aqui é competição. Então, assim, o pessoal tinha combinado de deixar as camas para as mulheres, mas o Fernando não está mais concordando com isso. Então, o Fernando, que tá dormindo no chão todos os dias, ele não está concordando com essa atitude. Aí o Fernando continuou ainda falando, ainda na cozinha. Cadê a mulher que chega e fala, vem cá, vamos fazer uma reunião, gente? Vai dormir mais no chão não. Tá dormindo aí há uma semana. Não quer dormir aqui não. É um homem que tem que fazer por elas, porra. Aí, né, a Gabi entrou na conversa, daí falou assim, mas tem várias mulheres que oferecem, eu já dormi no chão, mas tem mulheres que oferecem, e homens que não aceitam. Aí vocês têm que se reunir e começar a aceitar. Eu, Maria, Renata, todo mundo já ofereceu. Aí o Fernando falou assim, mas é constrangedor quando fala assim, se quiser. Daí a Gabi já corta já o Fernando, já daí fala assim, então não reclama, amigo. Não é se quiser, a gente dorme no chão se precisar. E o Fernando continuou ali falando na cozinha, reclamando. Falando assim, ah, a Renata já falou pra mim umas 1000 vezes, se quiser eu durmo no chão, se quiser é o caralho. Porque ontem eu peguei o Toninho ali e falei, você vai dormir na cama. Pelo amor de Deus, é que ninguém é criança. Daí a Carol entrou na conversa, daí falou assim, ainda bem que eu não falo se quiser. Direitos iguais. Quando todo mundo descer, eu desço. Se não descer todo mundo, eu não desço, porque aqui não tem princesa e nem príncipe. Então, assim, o pessoal tá reclamando que, quer dizer, o Fernando tá reclamando que só as mulheres só estão na cama, só as mulheres estão dormindo há uma semana na cama, enquanto tem pessoas que nem dormiram na cama até agora. Já passou já uma semana, já e 2 dias já de reality, e tem pessoas ainda dormindo no chão ainda completamente. E a Carol foi super a favor do Fernando, né? Explicando que ela também não concorda também que só as mulheres só fiquem ali na cama, ali no bem bom. Aí a treta começou por causa das camas. Começou por causa disso. Por causa da Rayane, que ela tá dormindo uma cama de solteiro, desde o início do programa. Nenhum dia ela saiu da cama. E daí a Rayane falou assim, Carol, você já lavou alguma louça algum dia? Daí a Carol falou assim, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu limpo quando eu quiser. Você não manda em mim, tá? Aí a Rayane falou assim, então para de gritar, porra. Respeita as pessoas, cala tua boca. Essa hora da manhã, daí a Carol, puta da vida, falou assim, vem calar então. Daí a Rayane respondeu, falou assim, vou calar não, mas respeita as pessoas. Aí a Carol, com toda com, com todo respeito ali, com todo o amor ali que ela tem para receber, que ela tem para oferecer para Ryan, daí falou assim: "Ah, vai tomar no seu cu então. Vai se fuder. Você que tá entrando, tá achando o quê? Que eu vou deitar pra você? Porque tu não desce da sua cama." Daí a Ryan assim: "7 dias sem fazer porra nenhuma nessa casa?" Daí Carol: "Por que tu não desce da cama? Não me põe a mão. Tira a mão da minha cara." Daí a Ryan falou: "Para de cuspir." Isso daí estavam perto ali do forno a lenha. E daí dá pra ver na imagem que a Record ela não mostrou pra gente, não fez VAR.
Ela não mostrou pra gente uma câmera que desse pra ver, mas diz a Carol que a Rayane botou a mão na cara dela, botou a mão na cara da Carol, a Rayane, e daí a Carol dá um tapão na mão da Rayane, pra Rayane tirar a mão da cara dela. E assim, a gente tem que relembrar algo muito importante, que a Raquel Sherazade já foi expulsa já por causa disso. E não aconteceu. Não aconteceu neste caso. Neste caso, a Record passou pano. Deixou ali em panos quentes ali esta situação. E continuou a treta, tá? Continuou. Que daí a Rayane sentou ali na mesa e falou assim: vai escovar os dentes antes de gritar? Daí a Carol falou assim: já escovei. Tu acha que você é princesinha aqui, querida? Tu não é princesinha, não. Eu não vou puxar seu saco, não. Falou que não ia descer da cama e vem militar? Você foi a primeira a abrir a sua boca, aí que não ia descer? Agora quer ficar aí para aparecer. Essa palavra aí de descer da cama é sair da cama e deitar no chão, e dormir no chão. Isso é algo que a Rayane não fez nenhum dia. Nenhum dia ela cedeu a cama dela para outra pessoa dormir. Porque a cama nem é dela, né? A cama ali é comunitária. Cada um, né? Cada um com seu cada qual. Mas assim, a cama não tem dono ali dentro do reality. E daí a Carol continuou falando assim: então você falou antes, baixa, subterrânea. Daí a Rayane, batendo boca ali com a Carol, ali, falou assim: você, né, fala 4 línguas e não fala uma direito. Para de xingar. Daí a Carol falou assim: ah, é? E você tá aqui por quê? O que você faz? Ah, desculpa, queridinha. E daí a Rayane falou assim: e você, meu amor? Nem no Brasil você mora? E daí a Carol deu uma carteirada na Rayane e disse assim: sou Miss Bumbum, capa de revista, fiz algo. Não tô aqui por namoradinho, não, meu amor. Tô aqui pelos méritos meus aqui. Não tô com o nome dos outros nas costas. Como o Jojo falou, vai ser sempre lembrada como ex de, namorada de. Eu sou Carol Lecker, amor. Se manca. Você milita nas costas de otários. Na minha você não vai militar, não. E falar o que quiser, não. Bate palma, querida. Daí a Rayane começou a bater palma ali, na frente ali da Carol. Daí a Carol, bate palma, querido, que eu sei bater palma também. Eu também sei bater palma. Mas o clima começou a esquentar quando a Carol mencionou sobre o passado da Rai. Que daí a Rai falou assim: não respeita, para de gritar na cabeça dos outros. Daí a Carol falou assim: grito quantas vezes eu quiser, você não manda em mim. Daí a Rayane começou a xingar. Começou ali a falar assim: você é baixa, barraqueira. Daí a Carol complementou: subterrânea, namoradinha, se fuder, piranha. E a Rayane seguiu falando: já fez o VTzão dela, barraqueira, horrorosa, o dia inteiro gritando na cabeça dos outros. Daí a Carol respondeu: você não faz nada, querida. Você é namorada de fulano. Eu tô aqui com o meu nome. Se quiser vir, é só me encontrar. Se você for mulher. Daí a Rayane respondeu: não, obrigada. Você não vale nem isso. A Carol rebateu, daí falou assim: você que não vale nada. Quem tem ficha suja, cheia de crime, é você. Olha, gente, a Carol citou um passado da Rai. Daí a Rai, né, falou ali, qual o problema? E eu respondo por isso. Daí a Carol falou: eu não tenho passagem nenhuma pela polícia, meu amor. E a Carol continuou falando assim: quando você for falar de suja, lembre-se que quem tem passagem na polícia é você. E daí a Rafa falou assim: agora você é juiz? Porque nem o juiz sabe ainda. Daí a Carol falou assim: eu não tenho passagem. Tá falando que eu sou suja? Quem tem passagem é você, não sou eu. Eu não sou caçada, não, meu amor. Daí a Rainha: não tô caçada. Eu respondo por um processo. Você é o juiz para me julgar? E ficou nessa bateção. Ficou nessa bateção aí de um falar do outro. Mas vamos aos fatos. A Rai já apareceu já no jornal local do Rio de Janeiro, da Globo, investigada por estelionato. Então, é isto que a Carol está citando sobre a Rai. E segundo até informações até do G1, diz que a Rai já foi presa. Então, assim, né, aconteceu, né? Aconteceu e a Carol, ela meteu isso daí na conversa. Gente,
Eu acho que poucas pessoas sabiam dessa informação, né? Que a Rai já tinha sido presa, né? Isso daí me chocou, me deixou em choque. Eu não sabia que isso daí aconteceu. Meu Deus. E a Carol estudou direitinho cada um, hein? Aí, para finalizar essa treta, a Carol daí disse pra Rayane: Você é ridícula, tá acostumada com o público, com o povo te lambendo para ganhar ingresso do show. Aqui não tem puxa-saco e eu não lambo ninguém, não. Daí a Rayane: Que chata, como você é chata. E daí a Carol: Chata por quê? Você não. Corta. Aí a Carol começou assim a falar assim: vai para quem puxa seu saco, que eu não puxo o saco de ninguém, não, queridinha. Vai para quem te lambe, querida, porque eu não lambo o saco de piranha. Gente, que loucura! Que maluquice essa treta. Daí a Carol saiu de dentro da sede, foi lá na área dos animais, lá tava a Ioná e o Dudu, daí ela chegou falando assim: Dudu, tu não sabe o que aconteceu da treta, tu perdeu, tu que é o maior fofoqueiro de treta, perdeu a treta. Perdeu a maior treta. Aí logo depois dessa treta, a Rai, ela disse que iria colocar a Carol na roça. Então já tinha essa certeza já que a Carol iria pra roça, mas a gente tinha que lembrar que até aquele momento os infiltrados eles iam ficar de stand-by. Então, pra gente, a gente sabia que a Carol não poderia ser mandada pra roça pela Rai. E a Rai continuou ali falando sobre a Carol ali no quarto, falou assim: que mulher baixa, baixa. Só faltou ela falar do meu filho também, para tentar me tirar do eixo. E algo muito importante que a Carol disse na casa da árvore é que ela recebeu uma mãozada na cara. E ela comparou com a Raquel Sherazade, que a Carol daí falou ali na casa da árvore o seguinte: o pessoal tava até comentando ali que ela bateu com o rosto na mão a Raquel Sherazade. Foi expulsa por muito menos. Eu falei: quer saber de uma coisa, musa? Faz comigo igual fez com a Ioná. Tá aqui, faça. Por que, que a Carol disse isso? Porque na treta, a Carol fez uma retrospectiva pra Rai. Praticamente uma retrospectiva, porque pegou um copo de água, botou ali do lado ali da Rai, daí falou assim: joga água em mim, joga água em mim. Tu jogou numa senhora, tu jogou na Ioná, joga em mim agora para você ver o que acontece. Joga em mim, joga em mim. E a Rai daí não quis jogar, a Rai arregou nisso, né? Porque não quis jogar água na Carol. E nisso daí, a Carol falando que tomou uma mãozada da Rai, a Carol ela tocou o sino para dizer que se sentiu agredida por Rayane. Foi lá, bateu no sino lá, e ela diz, né, que ela tava contando aí pra Gabi Spanik e pro Fernando, que ela foi lá falar que ela se sentiu agredida. Naquele momento lá que ela toma uma mãozada na cara. Aí pelo dia, né, foi isso daí que aconteceu. Não aconteceu mais nada de relevante. Aí a gente chega no programa. No programa, a Galisteu ela avisa que o pessoal de casa iria decidir se por acaso eles quisessem, os infiltrados poderiam continuar no reality. A Galisteu abriu uma votação ali rapidinho para o público escolher se os infiltrados continuam na casa ou não. E assim, já era óbvio já, né? A resposta do público. O público hoje levantou tags falando que o Carelli era inimigo do povo, que era inimigo do entretenimento, isso, aquilo. Tava lotando o pessoal tava reclamando demais que queria que tivesse os infiltrados como oficiais. Então, esta votação a gente já sabia já que ia acontecer já. Mas eu não sabia que era tão expressiva assim. Mas antes da gente chegar numa porcentagem, vamos falar que durante a tarde o pessoal teve que votar em quem que eles achassem que eram os infiltrados na sede. Aí ficou o seguinte, para as mulheres, tivemos 10 votos para Gabi Spanik, 7 votos para Carol Lecker, 7 votos para Ioná e 1 voto para a Rai. Lembrando que os infiltrados, tanto a Carol, tanto o Matheus, se eles recebessem mais de 5 votos ou 5 votos, eles perderiam o prêmio que eles ganhariam, que era 45 mil.
por não ter cumprido uma missão, ambos, né, não terem cumprido uma missão, então perderam 5 mil, né? Daí ia ficar com 45 mil. E se caso 5 pessoas ou mais descobrissem que eles eram os infiltrados, aí sim este prêmio seria dividido entre o pessoal que acertou. Nisso daí, né, já deu pra ver já que a Carol ela foi certeira, né? O pessoal votou nela, 7 pessoas votaram na Carol Lecker. E para homem, ficou o seguinte: Dudu Camargo com 11 votos, o Chia com 6 votos, o Matheus com 5 votos, Toninho com 2 votos e o Fabiano com 1 voto. Então os dois perderam o prêmio. Os dois acabaram perdendo este prêmio por não terem conseguido esconder este segredo pelo pessoal da casa. Aí ficou o seguinte dividido: Gui, Chia, Tamires, Toninho e Valério ganharam 10 mil por ter acertado o Matheus como infiltrado. E na hora da Carol, nossa, a Carol daí comemorou, daí falou assim: se fuderam, eu sou estrela dessa casa. Daí começaram a cantar: se fuderam, se fuderam. Foi um negócio magnífico, foi. E pra Carol, né, o pessoal que acertou ela foi a Ketin, Maria, Michele, Chia, Toninho, Creu e Valério. Cada um levou 7 mil pra casa. Aí a Galisteu perguntou ali pro pessoal da série assim: o que vai acontecer com os infiltrados? Aí a maioria falou assim: eles vão voltar pra casa. Daí a Carol disse assim: não, André, eles querem muito. Não faça isso acontecer. E daí volta pra Adriana Galisteu e ela fala que por 92,70% dos votos, Matheus e Carol vão continuar no programa como infiltrados, não, né? Mas como participantes oficiais, caso eles aceitassem. Aí a Galisteu contou isso daí lá na casa, lá, contou a porcentagem até. Isso daí eu não concordo. Eu acho que não deveria ter falado a porcentagem, deveria falar assim: o público escolheu, vocês iriam continuar como participantes oficiais. Não precisava falar a porcentagem de tão alta que é. E eu acho que foi uma burrice de ter falado a porcentagem pro pessoal. Mas vamos seguir que o Matheus, né, falou que ele quer continuar nesse jogo. E a Carol, obviamente, falou que também quer continuar nesse jogo. E a Rai ficou puta da vida, ficou brava. A menina fechou a cara. Ela fechou a cara, gente, e ficou irritadíssima com isso daí que aconteceu. Ficou muito irritada. Aí a gente vai pro poder, né? Vamos pro poder do Lampião. Que tava a chama laranja ficou para Gabi, e a chama laranja era escolher 3 peões que estão imunes para não participarem da segunda votação, da votação do segundo roceiro, e a chama branca ficou com a Martina, que até o momento não tinha sido revelado. E assim se inicia a formação de roça. E, né, a gente já tinha antecipado, mas a Rai, ela indicou realmente a Carol a roça. Daí falou assim: eu tive bastante desentendimento com a Ioná na primeira semana, coloquei ela na obrigação do lixo, onde a gente trocou uma ideia, onde a gente conseguiu trabalhar juntas. Desde lá ela mostrou ser uma pessoa muito melhor. Está ajudando na casa, está ajudando nas tarefas. Então eu repensei nesse momento. Hoje eu tive um embate muito triste com a Carol, sabe? Me magoou e me machucou. Porque ela trouxe coisa de fora, tentando justificar argumentos para me colocar como namorada de tal pessoa. Ou meu passado que realmente é um problema que eu ainda resolvo. O dinheiro de 2 milhões de reais na Europa não seria tanto dinheiro para ela. Ela falou que o cachê do programa foi inferior à passagem aérea para vir para cá participar. Essa soberba dela que ela envolve e fala com todo mundo o tempo inteiro acaba me incomodando. Então, a Carol já está na roça sendo indicada pela fazendeira Rai. Aí a Carol rebateu a Rai, daí falou assim: ela é super incoerente no que fala. Ela falou que não deitaria no chão para não revezar a cama, que ela não desce. Ela jogou água na cara da nossa Ioná, que tem 50 e poucos anos. Eu estava até aqui com ela. E ela vive falando que vai dar ingresso para não sei quem. Eu sinto que tem algumas pessoas, não todas, que lambem ela pelo status dela lá fora. Então por isso que eu trouxe que eu não estou por ninguém, estou por mérito. Ela fala de morar na Europa, mas ela não sabe o quanto eu sofri e o quanto eu passei para ter a minha documentação e vida na Europa. Estou buscando prêmio para ajudar minha família, porque todas as pessoas que moram fora
sabem que mesmo morando fora não tem condição de ajudar a família. Nisso daí a Carol já tinha acabado já o tempo já, porque nesta edição a produção está colocando o tempo de 1 minuto para você falar quem você vai votar e também a pessoa que for votada responder. Então já tem 1 minuto já. Daí a Carol pediu mais um tempinho só para falar só. E daí a Carol falou assim, ela me deu um tapa na cara e me agrediu. E daí a Raya falou assim, eu não te agredi não. Eu fiz com muita educação, só tirei esse rostinho assim, ó. Você não tem direito de cuspir na minha cara. Aí a Galisteu falou que nenhuma regra foi quebrada e por isso a Rayane não será expulsa. Que se caso alguma regra tivesse sido descumprida, aí a produção já teria avisado ele, já teria tomado as atitudes. Se não tomou nenhuma atitude é porque não aconteceu. Carelli, viu? O Carelli meteu um negócio que a gente queria, mas ele não cumpriu uma regrinha também. Assim, 2 regrinhas foram quebradas, uma o público adorou e a outra o público odiou, né? Porque eu acho que se a gente for pegar em comparativo com a Raquel, a gente tem que ver que seria a mesma coisa, o mesmo acontecimento de ambas, da Raquel e da Rai. A mesma coisa aconteceu. Então, eu acho que deveria, eu acho que deveria ser expulso. Eu não sei, eu acho que, obviamente, né, eu já imaginava já que o cara não iria expulsar, né, por N fatores, mas, né, pela Carol ter sido infiltrada, e daí agora que a Carol vai se tornar participante oficial, e também iria prejudicar o jogo se a Rai saísse. Pensa comigo, imagina uma roça, imagina como que Carelli iria ter que montar uma roça sem a fazendeira. Como é que iria ser isso? Então, assim, eu acho que tinha esses fatores, né, que não dá para expulsar. Não dá para expulsar e seguir o jogo, né, nisso. Aí foi a vez da Gabile, ela ativar a chama laranja, que era escolher 3 espiões que estão imunes para não participarem da votação do segundo você. E ela escolheu o Will Valério Mesquita para não votarem hoje. Logo na sequência já abriu já também o poder da Martina também que ficou com ela, que era escolha um peão disponível para votação. Todo voto que ele receber terá peso 2. Então, se ele recebeu um voto, já é 2 votos. Se ele recebeu mais um voto, aí já é 4. E assim vai. E ela escolheu o Fabiano para sofrer esta consequência. Aí começou a votação. Toninho daí votou na Duda, daí falou assim, nada contra a Dudinha, tava começando a lavar prato e parou, e ela saiu e a pia ficou entupida, a gente deu um talento, queria que ela se desse mais força pra nós. Chato demais, pelo amor de Deus. Aí o próximo voto foi a Gabi. Gabi votou na Duda, daí falou que achei incoerente ela ir pro tribunal dizer que Ioná estava sendo perseguida, anulando tudo que ela fez que a casa reagisse assim. Hoje não tem problema nenhum, o embate com a Ioná está resolvido. Aí a Ioná falou assim, tá resolvido não. Não tá resolvendo nada disso. E daí a Duda daí, né, respondeu, falou que quem acompanha a Ioná vai ser julgada, não concordo com seu voto desde o início, né? Falou que não concorda e é isso. Aí foi a vez da Tamires. A Tamires votou no Fabiano. Daí falou assim: como o Toninho falou, isso vale 2 milhões. Minha primeira impressão foi ver quem tem iniciativa para ajudar nas tarefas. No primeiro momento, eu tinha observado que Maria estava muito quietinha e não via ela nessa força-tarefa que a gente estava fazendo. E daí depois trocou pro Fabiano. Seguindo, a Renata votou no Fabiano, e Ioná votou na Maria. Daí disse assim: não fiz pazes com Gabi. E ela tá muito enganada em relação a isso. Acho covardia pegar a Duda só porque ela ficou do meu lado. Aqui existe um grupão que todos se abraçam, se beijam e acham que estão numa colônia de férias. Meu voto vai para Maria porque eu não tive contato com ela. Daí a Gabi daí falou que não existe o grupão, que a Ioná tá querendo manipular o público. Mentira, gente, existe o grupão. Existe o grupão e o dono dele é o Nizam. Que o pessoal baba o ovo do Nizam, acha ele o maior estrategista de reality show da história da humanidade para ele.
Depois foi a vez da Michelle. A Michelle votou no Fabiano. Depois o Creu votou no Fabiano. Carol votou na Maria. Daí falou assim: no começo a gente trocou, mas eu vi que tem um grupo aqui. É hipocrisia falar que não tem. Eu entendo que que outras têm afinidade com outras. Não precisa ter afinidade comigo. E, e eu só preciso da família brasileira. Não tem problema de sentar neste banco, porque se o Brasil estiver comigo, não temerei. Maria foi a única que veio falar que se botaria no meu lugar. Foi um voto fofo. Deu um voto fofo ali na Maria. E assim, gente, a gente tem que falar uma verdade, né? Porque a maior burrice foi ter colocado a Carol na roça, né? A menina acabou. A Galisteu falou que eles foram votados para ficar com 92%. Que o público, 92%, queria que Carol e Matheus continuassem na Fazenda, como participantes oficiais. Aí chega na hora, a moça aí, a Rai, não pensa, vai ali na pura emoção ali, e não pensa que a Carol, muito provavelmente, ela vai voltar. Ela recebeu 92% para continuar, gente. Assim, não é pouca coisa não. Aí depois foi a vez do Chia votar, votou no Fabiano, a Ketin votou na Maria, daí falou assim, não tem nada contra ela, tal. Aquela desculpinha lá de sempre lá. O Wallace votou na Ioná, né? Obviamente. E daí falou o seguinte, o Wallace: por muito menos que eu fizesse com ela, eu estaria preso. Como se não bastasse, ela teve o cinismo de me acusar de uma coisa que ela fez. Você foi uma vergonha para as mulheres que passam por abuso sexual e ficam caladas, com medo de serem ouvidas. Enquanto existirem mulheres irresponsáveis como você, vai continuar acontecendo lá fora. Aí a Ioná, né, respondeu. Assim, o Brasil tá vendo e tá filmado. Foi uma consequência de várias pessoas me encurralando e cometendo violência psicológica. Se tivesse havido alguma coisa, a produção teria tomado providência. Já pedi desculpas ao Brasil e a ele. E ele não me perdoou. É esse tipo de homem que encurrala uma mulher e ele sequer deixa eu falar. Ele pode falar o que quiser. E uma mulher diante dele tem que se calar. Calar a boca nos poucos minutos que eu tenho aqui. Um beijo para vocês que têm corpo com estrias e são considerados feias por isso. Aí logo depois disso, né, a Galisteu não falou sobre o Wallace ter dito que a Ioná ela fez, né, assédio com ele, né? Ele sofreu um assédio da Ioná. Eu acho que ela deveria ter falado. Eu acho que foi um erro ela não ter dito isso. Porque o Alas ali dentro da sede ali disse que ele foi chamado pela produção para saber se ele queria que expulsasse a Ioná ou não. E daí ele falou que não queria que expulsasse a Ioná. Então, assim, eu não sei por que né, ele não quis expulsar a Ionada e com isso fica jogando no ao vivo sobre o assunto. Então eu não entendi por que ele utilizou o ao vivo para falar de algo que ele mesmo não quis que acontecesse, que é a expulsão da Ioná. Aí quando daí né, foi pro comercial, o Carol ficou falando assim, nossa, imagina como é que tá o Twitter, 92%, e daí seguiu a votação, né? Vamos voltar para a votação que o Gui votou na Ioná. Daí o próximo voto, o Dudu votou na Maria, falou assim, veio aparecer de uns 2 dias para cá, mas ficou escondido há um bom tempo. Nisso daí, a Maria e o Dudu começaram a ter um bate-boca ali, porque a Maria falou assim, o Dudu é um pouco incoerente, porque meu primeiro embate foi com ele mesmo. Eu fui conversar com ele sobre por que ele pegou a própria brincadeira e disse que eu teria causado. É fácil falar que eu tive um primeiro embate ontem, que na minha sincera opinião, nem foi embate. Ele planta discórdia onde vai, mas não tem problema. Espero que ele possa ter o próprio programa dele, onde ele seja o diretor e todo mundo possa dar risada às brincadeiras que ele faz. Daí o Dudu falou assim: achei que o embate tinha sido resolvido. Ela não tem argumentos contra mim. E eu queria ver mais ela no jogo. Daí a Maria daí respondeu: você julga as pessoas como se fosse a própria Adriane. Gente, a Adriane vai julgar alguém, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor, botou a Adriane no meio da conversa. O próximo voto foi o Nizam. Nizam votou no Fabiano.
né? Por toda aquela treta lá que eles teve lá, do desentendimento. Próximo voto foi da Sayori. A Sayori votou na Maria. Ele falou assim: eu presenciei umas mulheres da casa sendo extremamente mal educadas. Não concordo de jeito nenhum com este jogo de humilhação, de ofensa, de exclusão que vocês fazem. Não concordo com muita coisa que a Yona faz, mas nunca vou excluir e não olhar na cara que vocês fazem, como vocês fazem. Vocês pegaram ela para Cristo, humilharam Duda, Dudu, Fabiano e até eu. Em duas situações, eu me senti extremamente humilhada e ofendida. Uma foi com a Renata e resolvi. A outra foi com a Maria. Achei chocante ela falar que não teve embate, porque ela me ofendeu muito. Nem meu embate com a Tamires fui tão ofendida. Aí a Maria respondeu, daí falou assim: dormíamos na mesma cama, mas comecei a achar o jogo dela incoerente. Ela chama as pessoas de louca, fala do CAPES, que é uma instituição que a gente tem no SUS. Quando é com ela, a gente não pode falar nada, que ela não aceita. Chamei de cobra, de folgada. E assim, a gente tem que lembrar que tem um grupo ali na fazenda ali que eles se autodenominaram CAPS. Eles se autodenominaram ali loucos. Então, eu acho que utilizar, né, esta instituição, eles estão utilizando como nome ali. Eles estão utilizando o nome ali para o grupo deles e não zombando de algo, de uma instituição que existe. O próximo voto foi da Gabile. A Gabile votou no Fabiano, chato demais. Ficou falando, aí faltando 10 segundos dela foi falar sobre o voto. Daí acabou o tempo, nem falou tanto. O próximo voto foi o Matheus. Matheus votou em Tamires. E daí a Tamires falou que ficou surpresa, né? Que não tem nenhum embate com ele. Mas ainda bem, ainda que tá abrindo os olhos agora pro pessoal. Daí a Duda votou na Maria. E daí quando a Maria foi responder sobre o voto da Duda, a Sayori daí ficou falando ali por cima ali. Daí a Maria daí falou assim: Sayori, tem educação? Daí a Sayori mandando um beijinho daí. Mandando um beijinho ali pra Maria. Daí a Maria falou assim: aqui não é hora de VT, não. É hora de votação. Já é bonita, já fala. É um voto de grupo para outro grupo. Próximo voto, Fabiano votou na Ioná, né? Disse que não posso deixar passar o que a Ioná fez comigo na cozinha, de me provocar, e não posso passar essa situação de vazar pau. Maria votou em Sayori, né? Voto trocado. Fabiano votou no Gui. E daí falou assim: eu ia votar na Maria, mas fiz uma incoerência no dia que eu fui tribunal e comprei uma briga que não era minha. Eu vou votar no Gui porque ele tá fora. Jogou o voto fora. Assim, jogar o voto fora com o dele na reta, eu acho que ele deveria já sair por isso. Por isso que ele deveria sair, viu? Que pelo amor de Deus, pelo menos tenta se salvar, homem. Mesmo tu fazendo as contas e ver que não dá, tenta que fica mais bonito. Porque tu jogar voto fora fica muito feio. Muito feio mesmo. E o último voto, a Martina votou no Fabiano. E com isso, o Fabiano, com 16 votos, está na roça. E o Fabiano, assim, eu já estava prevendo já que o Fabiano ele iria puxar o Dudu, né? Por causa daquele embate lá que tiveram com o Nizam, por todo aquele acontecimento. E o Fabiano disse assim: eu tive um embate com a Gabi e assim a gente se resolveu. E eu prometi para ela que não ia puxar ela, então eu vou puxar o Dudu. Puxou o Dudu. Daí o Dudu disse: o Fabiano acabou me indicando porque teve um episódio em que ele é o errado. Ele não consegue nem assumir a mentira que ele colocou na minha boca sobre o que ele pensava do Nizam. Hoje ele me chamou de demoninho. Demoninho. Demônio é o pai da mentira. E quem mentiu foi o Fabiano. E não eu. Foi falso. Traiu o Nizam, que estava tentando ajudar ele, e traiu a mim também, que estava tentando ajudar ele. E assim se inicia o Resta 1. Né? Daí o Dudu salvou o Fernando, isso daí me chocou. Daí me chocou, viu? Porque eu não imaginava que o Dudu ia salvar o Fernando. E daí, nesse meio de Resta 1, teve um momento lá que foi pro comercial. Quando foi pro comercial, gente, teve uma treta da Martina e Tamires por conta do Resta 1. Que a Martina daí falou assim: nossa, foi incoerente a Tamires. E a Martina, ela falou isso, que a Tamires foi incoerente, porque a Tamires salvou a Ioná do Resta 1. Então por isso daí que a Tamires começou a ser chamada de incoerente.
E daí a Tamires falou assim, incoerente foi vocês que falaram que iriam votar em pessoas e não votaram. Como a pessoa me salva e eu não vou salvar ela. Daí a Martinha falou assim, cagou no pau. Ninguém mais confia em você. Porque tu tava no nosso meio, mulher. É só você se observar. Daí a Tamires disse, porque eu sou louco e incoerente? Eu te prometi alguma coisa? Daí a Martinha, né, que não tinha sido salva até aquele momento, falou assim, tu tava no nosso meio, ouvindo tudo e falou, eu não vou repassar nada. Até porque não quero jogar com a Sayori. E uma começou a peitar a outra. Uma começou a ir pra cima da outra. Daí falou assim, a Tamires aí, deixa de ser lesa, deixa de ser lesa, sua burra, sabe nem que tu tá falando, sua idiota. Gente, a Tamires, ela pegou um ar, ela pegou ali uma treta ali gigantesca, só por ter sido chamada de incoerente, por ter salvo a Yoná. E daí a Marcela falou assim, Tonhonga, Sungamonga. Daí a Tamires, tu que é burra, sou idiota, lesa. Daí a Martina ainda continua chamando Tonhona, Tonhona. E volta do comercial com a Tamires falando assim, a lesa não engole e vai ter que engolir. No final das contas, quem sobrou neste Resta 1 foi a Gabile. Gabile sobrou neste Resta 1 e resolveu vetar a Carol da Prol do Fazendeiro. Então, na prova de fazendeiro de hoje, teremos Dudu, Fabiano e Gabi. Lembrando que, logo depois desta prova do fazendeiro, a gente vai abrir a nossa enquete aqui no YouTube, tá? A gente vai abrir a nossa enquete antes do episódio sair até. E daí a gente vai comentar já sobre a nossa enquete, tudo que ia acontecer na prova do fazendeiro durante o episódio de amanhã. Assim, entre os três, eu prefiro de verdade que o Dudu ganhe essa prova. Pelo amor de Deus, gente, o Dudu precisa ganhar essa prova. O Dudu, ele merece ganhar essa prova. Porque assim, gente, o Fabiano não merece e nem a Gabi merece ganhar essa prova. A Carol merecia e o Dudu merecia. São duas pessoas que não podem sair de jeito nenhum, né? A Carol, a gente vai ter que votar nela ficar, porque, pelo amor de Deus, gente, não é possível que vocês gastaram votos, deixaram lá para 92% lá para ela continuar, para daí eliminar ela na roça. Depois de um dia de deixar ela com 90% para continuar no reality. E tá achando que acabou a treta? Tá achando que, assim, acabou a votação e foi tudo paz e amor? Não, não, não. Não, 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 porque a Maria e a Sayori começaram a discutir ali dentro da casa. Que a Sayori daí começou a falar assim, faça seu VT. E daí a Maria, eu não quero fazer VT com você. E a Sayori respondeu, eu não estou te ofendendo. Eu coloquei alguma coisa ofensiva? Você vai atrás de mim que quer me xingar e agora quer resolver? Daí a Maria falou assim, você é debochada. A gente ia conversar e você tava rindo atrás. Daí a Sayori, você vai chutar cachorro morto até quando? Né? Porque é aquela conversa lá que a Sayori passou rindo, né? E daí nem era com a Maria, nem era com nada da Maria. A Sayori só tava rindo só de outra coisa completamente aleatória. E a Maria respondeu: meu voto foi individual. Vocês que combinam voto, vocês que ofendem as pessoas, vocês me chamam de louca. Vamos puxar ela me chamando de louca. Nisso daí, a Tamires começa a brigar com a Martina, que a Tamires aí começou a falar que a Martina ela é rodada de realities, deu errado em tudo. E daí começa a treta, né? Porque a Martina daí falou assim, tá aqui por causa de ex. Daí a Martina, songamonga. Daí a Tamires responde, vai te lascar, baixinha do caralho. Tu nem tem vergonha de se meter comigo, não. Sua lesa, rodada de reality, deu errado de tudo, vai vazar daqui a pouco. E a Martina responde, batendo boca ali com a Tamires, é por isso que eu tô aqui. Tu tá aqui por quê? Tu tá aqui porque é ex de fulaninho. Se enxerga, tu que é uma songamonga. E a Martina ali brigando, falando assim, olha no espelho a tua cara de lesa, cara de retardada. Quando bebe fica mais feia ainda. Quando bebe fica um cu. E daí a Martina, e você que tá aqui por causa de fulaninho? E daí a Tamir se enxerga você, idiota, invejosa. E daí a Martina, invejosa de quê? Olha pra mim. E as duas trelhando ali, as duas tretando demais. A Tamir, a Martina daí fala assim, planta do caralho.
E a Tamires responde assim, planta é tu, sou idiota, feia, ridícula, feia pra caralho, aceita, idiota, eu salvo quem eu quiser. E a Martina ali batendo boca ali com a Tamires ali, uma peitando de frente com a outra, batendo peito com peito. E a Martina daí falou assim, você não tem palavra. A Tamires daí falou, você que é uma lesa, burra, além de burra é feia pra caralho, invejosa. E a Martina assim, só tem bunda. E a Tamires aí, tu não tem luz não? A Martina daí responde, se eu estou aqui por mérito meu e não por fulano, se enxerga. E a Tamires aí respondeu, ridícula, apagada, sua feia. Eu acho meio forçação de barra chamar a Martina de feia. Eu acho que a Martina, ela não é feia não, tá? Eu acho que a Martina não é feia não. Mas, gente, assim, duas tretas, né, no mesmo momento. Mas que tal mais uma? Que tal acontecer mais uma tretinha? Porque o que aconteceu foi o seguinte, lá na área externa, lá, a Carol mandou um recado para o Belo, né, o atual da Rai. E daí a Carol disse assim, Belo, amo suas músicas, mas isso aqui mandou mal pra caramba. E daí a Rainha, mandou não, amor. Olha só o nível. Eu sabia que ia ter gente como você aqui. Daí a Carol falou assim, seu nível que é baixíssimo. A Rainha daí respondeu, olha você aí correndo atrás da fama de qualquer jeito. Vai dar um jeito nesse seu cabelo. Daí as duas entraram dentro da casa ali tretando. Daí a Rainha falou pra Carol assim, vai hidratar seu cabelo? Bora queratina nas partes que falta. As duas ali uma tretando ali de frente com a outra, né? Porque a Carol ficou em uma ponta da mesa, daí a Rayane ficou em outra ponta, as duas ali discutindo ali, daí a Carol diz assim, antes de você ser famosa, eu já estava. E a Rayane daí falou assim, com o quê? Mostrando o cu cheio de harmonização? E a Carol... Gente, olha o nível dessas tretas, né? Olha o nível dessas brigas. Daí a Carol responde: pelo menos não precisa de macho, nada foi com o seu dinheiro. Daí a Rayane falou assim: até porque isso você nem deve ter. E a Carol daí respondeu: mais suja que pau de galinheiro. Só veio aqui por causa do namorado. Só o famoso que te traz. Anônima. Famosa aqui sou eu. Rayane daí disse, né, respondeu, eu nem te conhecia, querida. E seguiu a treta com a Rayane e falou assim, meu Deus, como é feia, harmonizada, harmonizada. E a Carol falou assim, feia? Se enxerga? Marmitinha de todo mundo, rodadinha. Gente, meu Deus do céu, gente, que absurdo é esse todo? Aí foi longe demais, hein? Essa treta é nível Fazenda Raiz, tá? É nível Fazenda Raiz. As duas, gente, tá igual André Surak e Denise. Igualzinho. As duas estão tretando neste nível, tá? É um nível já superior, já de tudo. E daí a Rayane daí falou assim, nem me conhece? Como sou rodadinha? Tá falando de você? E daí a Carol falou, estou falando de você que precisa deitar para ganhar fama. Maria Faminha. E pensar que a Carol, ela deu uma estudada direitinho na Rai, tá? Deu uma estudada geral, porque aí a gente vai lá para uma notícia lá do Léo Dias, lá, que fala que a Rai, ela era amante do Belo, já ficou já com um jogador famoso, já. Então, assim, ela fez um histórico só pra Rayane, só. Ela deu uma estudada muito hard da Rayane. Daí a Rayane diz que Carol ela é nível baixo e a Carol daí rebate, falando assim, fichada é você, baixa é você, quem é fichada com a polícia é você, podre, podre, podre. E a Rayane daí fala assim, igual você, olha o erro humano que você é. A Carol daí ficou atormentando, ela falou assim, namoradinha, namoradinha. E a Rai daí falou assim: conseguiu ficar aqui porque fez VT comigo. Conseguiu ficar porque fez VT comigo. Tava falando na casa da árvore que ia fazer. O Matheus acabou de falar que você ia fazer ontem. Não fez e fez hoje de manhã. Daí a Carol falou assim: Matheus? O que esse resto de marmita tá falando? Isso daí entra a Cat ali tentando apartar a briga, tentando levar a Carol lá para outro canto lá ali da cozinha, mas continua rebatendo, continua treta.
A Rayane daí falou assim, resto de marmita deve ser você, nem no Brasil mora mais. E a Carol falou assim, porque eu tenho poder para isso. Quantas línguas você fala? Daí a Rayane falou, você deve ter rolado a beça. Daí a Carol responde, você não deve nem ter saído do seu bairro, querida. O máximo que você fez, querida, se enxerga. A treta continua. E daí a Carol foi puxar o Matheus para tirar limpo do que a Rayane tinha falado. Porque, né, a Rayane falou que o Matheus tinha dito que a Carol ia arrumar treta com ela para fazer VT. E daí a Carol foi lá puxar o Matheus lá. Ele falou assim: o que essa marmita tá falando? Não fica levando e trazendo as coisas, não, tá, Matheus? Aí o Matheus falou assim: eu falei o que foi aqui. Tu queria só apontar para ela no apontamento. E a Carol, descendo a lenha, daí falou assim: desde que eu cheguei, esse resto de marmita, a Rai, tá falando que não gosta do meu comportamento. Quando eu falei do bumbum da Gra aqui, tava se doendo. Gente, sobrou até pra Gracine Barbosa até. E minutos atrás, a Tamires disse que a Martina era fedorenta para ela ir tomar um banho. Gente, ó, aí a gente já sai já de uma treta, já vai para outra, já, porque a treta da Carol já acabou já. A treta da Carol acabou ali, né? Porque a Ketin levou a Carol lá para outro canto. E aí a gente volta pra treta da Tamires e Martina, que a Tamires aí falou assim, vai se lascar pra lá, sua apagada. Daí a Martina chamou ela de Chonga. Daí a Tamires falou assim, sem luz, escuridão, vá pra escuridão, sua idiota invejosa. E a Martina falou assim, o que você é pra eu ter inveja? Tô muito incomodada com esse teu brilho, invejosa de você, com esse estilinho ridículo. Daí a Tamires falou assim, tu é uma invejosa, fedorenta, tu fede pra caralho, mano, vai tomar um banho, fedorenta? Meu Deus, gente. Olha a treta, né? Olha a treta. E daí acabou-se a treta. 3 tretas em menos de uma hora. Em menos de uma hora, depois a Martina ali foi lá chorar, lá chorou depois da treta, depois de ter sido chamada de fedorenta, isso, aquilo. Chorou-se. E, gente, assim se acaba mais um dia da Fazenda. Meu Deus. Olha quanto de coisa que foi dita. Não dá, gente, não dá. Não parece, né? Não parece que tudo isso daí aconteceu em apenas 24 horas de reality. Em apenas 24 horas de reality, olha o quanto de treta aconteceu, olha o quanto de briga tá acontecendo. Meu Deus do céu. Pra quem tá perdendo a Fazenda, gente, deve tá perdendo um entretenimento maravilhoso. Maravilhoso. E bom, estamos chegando ao final deste episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Eu já falei, então se inscreve aqui, siga o Espiadinha aqui para você não perder nenhum detalhe que a gente está comentando. Tudo, literalmente tudo que está acontecendo nessa Fazenda. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau.